Meio atacante do Palmeiras, que será emprestado para a sequência do ano, pode despertar o interesse do Goiás. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito dessa informação que surgiu lá no Twitter e também confirmei com o Eduardo Pinheiro, onde ele me respondeu a respeito desse assunto. Será que faz ou não sentido buscar esse bom jogador nas categorias de base do Palmeiras? Além disso, quero falar sobre a renovação de contrato do lateral direito Apodi. O seu vínculo já ia se encerrar agora no mês de abril. Até quando vai o seu novo vínculo? Será que foi uma boa ou não decisão de renovação nessa prorrogação do lateral direito experiente? E também sobre essa outra posição, envolvendo o Maguinho e o próprio Bruno Santos no começo da Série A. E uma outra boa notícia em relação, por exemplo, ao meia Guilherme, que está próximo de estreia pelo Goiás. Por incrível que pareça, achei que poderia levar um pouco mais de tempo para a sua regularização. Enfim, já está no bid da CBF. Qual é essa previsão para a sua estreia e qual foi também a sua última partida ainda lá no futebol chinês? Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, se inscrever também aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar na tela final o vídeo de hoje mais cedo, onde eu falei sobre a contratação, esse acerto muito bem encaminhado com o técnico Antônio Carlos Zago, quais são as suas principais características de jogo. Vou deixar esse vídeo na tela final também, beleza? E para você poder adquirir uma linda faca dessa daqui, lá da RT Facas, personalizada, com o seu nome, enfim, com o escudo do Goiás, pode entrar em contato com o nosso parceiro aqui do canal. Envios para todo o Brasil e entregas em toda Goiânia e também na região metropolitana. A RT Facas, nossa parceira de longa data lá no Instagram do Goiás News e agora aqui também no YouTube. Lembrando que você pode adquirir como essas daqui, que eu vou deixar passando para vocês, do próprio Goiás, outros copos térmicos também personalizados do maior do Centro-Oeste, e você pode comprar também outras facas de outros modelos, bastante variados também com o nosso parceiro aqui do canal, seja para você, para um presente para outro familiar, com a RT Facas. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição lá do Instagram para você verificar outros modelos também, aquele que mais te agrada, e o link do WhatsApp. Já vai lá, fala com o Roberto, e fala que você veio aqui também pelo Goiás News para garantir um preço especial com a RT Facas, nosso parceiro aqui do canal. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre uma ótima notícia do meu xará, o Guilherme, 31 anos de idade. Essa informação lá do André Rodrigues, da Rádio Band News de Goiânia, que garantiu o seguinte, que ele já está regularizado, esse seu nome publicado no bid da CBF ainda nesta última segunda-feira, e que também está bem fisicamente falando e possivelmente será já relacionado para o confronto contra o Atlético Paranaense no próximo final de semana, Essa informação no começo da manhã desta terça-feira. Então, interessante, o jogador aparentando bem fisicamente e já sendo uma opção para a escalação possivelmente do técnico o Emerson Ávila para essa estreia contra o Atlético na Arena da Baixada. Acho uma boa, até pensei que o Guilherme precisaria de pelo menos 2 ou até mesmo 3 meses para o seu recondicionamento físico, que nada, pelo jeito treinou muito bem nessa sua pré-temporada particular, já que lá no Guangzhou City, essa equipe que acabou falindo, de fato quebrando, se retirando do mercado futebolístico e também do mercado geral, do futebol chinês, nessa temporada de 2023 não entrou em campo nenhuma vez. O último jogo dele aconteceu ainda no ano passado, no dia 27 de dezembro. Porém, o Guilherme atuou com muita frequência no mês de dezembro do ano passado. Então, mesmo ali no finalzinho do ano, onde geralmente aqui no Brasil já acabou as competições, o Campeonato Brasileiro do ano anterior finalizou ainda no mês de novembro, lá na China, no finalzinho do mês ali ainda de dezembro, o Guilherme participou de vários jogos. No dia 27, ali mais ou menos no dia 24, no dia 20 também, e sempre sendo o titular, marcando gols, participando dos 90 minutos. Então não perdeu esse ritmo, não é um jogador que vinha de 2 anos parado lá no futebol chinês, nada disso. É óbvio que a quantidade de partidas por lá é muito menor do que em relação, por exemplo, aqui no Brasil. Nessa atual temporada, na última temporada, em 2022, 18 partidas no total, 6 gols marcados e também 2 assistências. 2021 somando tanto os seus números no futebol da Turquia e também na China, ele somou no total 27 jogos, onde marcou 8 gols, além de 6 assistências. Então, diferentemente aqui do Brasil, pelo menos o Guilherme chegando após a disputa do Campeonato Goiano, não precisa entrar em campo 60 vezes na temporada. Porém, ainda assim, entre Campeonato Brasileiro e também a disputa da Copa Sul-Americana, terá muitas partidas pela frente. Pelo menos está bem fisicamente. Não acredito que vai ser o titular, já na estreia contra o Atlético Paranaense fora de casa, porém sendo uma boa opção no banco de reservas e podendo ajudar
no decorrer da partida. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito desse jogador, muito bom, né? Um meia canhoto, 31 anos de idade, 1,74 m de altura, aquele típico camisa 10, tem uma ótima movimentação, pode atuar também um pouco mais pelo lado direito do campo, bons cruzamentos, boa finalização. Acredito que pegando essa forma física, o ritmo de jogo adequado para a sequência do ano, tem tudo para ser um excelente camisa 10 na disputa da Série A. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre um meia muito promissor do Palmeiras, apenas 20 anos de idade, que pode ter despertado o interesse do Goiás, que é em relação ao John, acho que é esse o nome dele, o Jonathan, né? Porém, com esse apelido do John, Jonathan dos Santos, 20 anos de idade, soma até aqui na atual temporada 2 partidas no elenco principal do Palmeiras e uma atuação na temporada passada. Essa informação foi colocada lá num perfil chamado Central do Rony Rústico. Assim, é óbvio, né? Quando a gente trata de rede social, geralmente até mesmo perfis que não tem assim de cara uma credibilidade muito grande, vem acertando muita coisa. E esse Central do Rony Rústico, ele fala principalmente de jogadores das categorias de base. Já colocou também ali alguns outros nomes, né, de zagueiros, se eu não estiver enganado, o Henry, zagueirão do Palmeiras, que até se mudou para o futebol dos Estados Unidos, que poderia ter despertado o interesse do Verdão. O Eduardo Pinheiro, né, o gerente das categorias de base do Goiás, e que também participa da montagem do elenco ali em algumas contratações pontuais do Verdão. Naquele momento, em relação ao Henry, ele descartou qualquer tipo de negociação. Perguntei, né, para o próprio Eduardo Pinheiro a respeito desse interesse e ele me garantiu que não sabe a respeito de se o Goiás está ou não monitorando interessado em um empréstimo do meio atacante de 20 anos de idade. Porém, garantiu que de fato é sim um ótimo jogador. Nessa informação também lá no Twitter, além do Goiás, tanto o América Mineiro, o Cuiabá e o Coritiba, né, demonstraram interesse no empréstimo do meia John. E inclusive o Palmeiras vendo com bons olhos esse empréstimo, né, e também uma maior experiência na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Sobre as suas partidas nessa atual temporada, ele participou agora na grande final, né, contra o Água Santa em 8 minutos, entrou no decorrer da partida, e também contra o Ituano na fase de grupos, né, jogou 3 minutos lá no dia 25 de janeiro. No ano passado também, em 2022, ele participou de uma partida no elenco principal do Palmeiras. Deixa eu até pegar aqui o jogo qual foi. Na disputa, se eu não estiver enganado, da Copa Libertadores, tá certo? Contra o Deportivo Táchira, participou de 13 minutos no jogo dentro de casa. Ele vinha treinando também com o elenco principal já há muito tempo, desde o ano passado também, já configurando, né, dentro dos jogadores principais, porém, em atuações nessa atual temporada, tendo um pouco mais de chances na disputa do Campeonato Paulista. No Brasileirão, aí sim, né, do ano passado, no Sub-20, um jogador realmente pegando todos os seus números da categoria de base, né, na principal, a Sub-20, 35 atuações pelo Palmeiras, 14 gols marcados e também 4 assistências. Até confundi aqui, em 2021 também, ele já tinha feito um jogo com a camisa do Palmeiras, né? Acabei me perdendo aqui entre vários números. Em 2021, no caso, que foi a sua estreia ainda no Campeonato Brasileiro, ele jogou 34 minutos em uma partida contra o Ceará naquela disputa da primeira divisão. Ele que surgiu ainda nas categorias de base do Primavera, na temporada também de 2021, né, fazendo uma boa disputa do Campeonato Paulista da terceira divisão. Mesmo ali muito jovem, né, na temporada de 2021, jogou 4 partidas e marcou um gol. Foi contratado pelo Palmeiras, onde naquele mesmo ano no Sub-20 participou de 32 partidas com 5 gols marcados e 5 assistências. Logo estreando também pelo Palmeiras no elenco de cima, participou também de alguns jogos no ano passado, titular absoluto, né, daquele timaço do Palmeiras no Sub-20, foi campeão da Copinha e nessa atual temporada não jogou, né, a competição de base, muito por conta da sua idade, já participando do elenco de cima. Não vem jogando com muita frequência em relação, por exemplo, às suas principais características de jogo. 20 anos, destro, 1,78 m. Geralmente costuma atuar um pouco mais pelo lado esquerdo. Pode ser tanto aquele meia mais central, porém nos últimos nos lances, né, que eu vi dele, ele atuava um pouco mais pelo lado esquerdo. Uma boa finalização, principalmente de primeira, né, pegando ali na entrada da grande área. Tem essa característica de um camisa 10 por conta da batida na bola, tanto em cobranças de pênalti, de falta e também de escanteios, e alguns gols de cabeça por conta dessa sua altura, né, 1,78 m para um jogador ou central ou pelas beiradas, já é algo razoável. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não acredito que vai fechar com o Goiás e ser uma contratação para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas por que não, né? Poderia monitorar essa situação. Entretanto, de jogadores das próprias categorias de base do Goiás, acredito que atletas com essa característica já temos dentro do nosso elenco. Então, eu vejo com muito melhor, uma maior
tanto vantagem financeira e para o próprio equipe, para o grupo, né, que já tem ali jogadores das categorias de base, utilizar os próprios garotos. Porém, se entender, né, que foi uma contratação que faz sentido nesse começo de Série A, não descartaria esse negócio. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Lembrando que o Jonathan ou o famoso John tem contrato até dezembro de 2026 lá no Palmeiras e nesse momento ele seria negociado apenas por empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre a renovação de contrato do lateral direito Apodi, o polivalente Apodi, 36 anos de idade, que seguirá no Goiás até o final do Campeonato Brasileiro. Essa informação lá do André Rodrigues, que garantiu essa sua prorrogação de vínculo aqui no maior do Centro-Oeste, já que o seu atual contrato no Goiás se encerra no final do mês de abril, né? Então, prorrogando esse seu contrato antes da estreia do Campeonato Brasileiro. Até acho que demorou demais para ter esse acerto, porém, pelo menos verbalmente, acredito que já estava definido essa sua situação. O próprio Edminho já tinha falado, né, sobre essa sua vontade, essa polivalência, ressurgindo do nada, né, na disputa do Campeonato Goiano. Apareceu muito bem na estreia contra a Aparecidense, marcou ali um gol, também fez boas partidas contra o Morrinhos, contra o Goiânia e veio se consolidando, não só como aquele lateral na parte ofensiva. Quando foi exigido nos jogos mais difíceis, contra o Cuiabá, por exemplo, lá na Arena Pantanal, foi muito bem, tirando várias bolas dentro da grande área. Contra o Atlético também não foi um lado que o Atlético, por exemplo, explorou as suas costas. Enfim, acho que demonstrou personalidade, bem fisicamente e fazendo por merecer sim essa prorrogação de contrato. A grande questão do Apodi é em relação ao seu salário. Essa informação lá do Thiago Menezes, lá da Rádio Band News, quando ele chegou em 2021. Não sei se houve alteração, se houve aumento ou abaixou esse seu salário, porém naquele momento ganhava na casa de 120 mil reais mensais. Ainda assim, pelo que vem jogando agora o Apodi, acho totalmente compreensível esse salário. Porém, se tiver, por exemplo, alguma lesão, possivelmente o Goiás fez um contrato de produtividade com o Apodi até o final do Campeonato Brasileiro, obviamente tendo um valor mínimo, né, de pelo menos, no mínimo mesmo, uns 50 mil reais, e aí sim, essas variáveis em relação à sua produtividade, e de fato vem atuando e jogando com frequência e bem com o técnico, né, o Guto Ferreira, e agora essa mudança também no comando, continuando para a primeira divisão. É uma posição muito escassa, não só no elenco do Goiás, mas também em todo o futebol brasileiro e, por que não, mundial, né? É muito raro você encontrar um time que tem dois bons laterais direitos. O Goiás dificilmente está tendo um, né, nos últimos anos, porém, nessa reta final de Campeonato Goiano, tanto o Apodi vem se mostrando um nome confiável, quanto também o Maguinho, por incrível que pareça, né, aquele gol dele contra o Cuiabá, fez muito bem, participou bem do jogo contra o Santa Fé na Colômbia, foi discreto, no jogo contra o Atlético também participou dos minutos finais sem cometer nenhum tipo de erro, então acho que é um nome que pode ser recuperado nesse começo de Campeonato Brasileiro. O Bruno Santos, aquele lateral direito também que veio lá do Chipre, ele segue no Goiás, porém ele teve se eu não estiver enganado, ele quebrou o nariz, né, em um treinamento do Goiás, porém já está de volta, está bem fisicamente, a tendência é que fique também no banco de reservas no Campeonato Brasileiro. 3 opções, vamos ver, né, qual vai vingar nesse começo de ano, porém, começo de Campeonato Brasileiro, porém acho que faz sim sentido essa prorrogação de contrato do Apodi. 36 anos de idade, ele completa 37 ao final do ano. Enfim, acho que é um jogador que vem se mostrando muito valente, com vontade de vestir a camisa do Goiás, e aí sim, esse tipo de medalhão vale a pena investir. Acho que é muito raro, né, a gente encontrar assim também aqui no Brasil, porém o Apodi honrando, né, a camisa do Goiás. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários, se você faria ou não essa prorrogação até o término do Campeonato Brasileiro. Essa informação lá do André Rodrigues. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar aqui na tela final o vídeo de hoje mais cedo, onde falei sobre o Antônio Carlos Zago, próximo de ser anunciado pelo maior do Centro-Oeste. Em relação também ao canal de cortes, né, o Cortes do Goiás News, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição, ajudar a gente a chegar nessa marca de 1000 inscritos que já está bem próximo, e o nosso parceiro do canal, a RT Facas, o link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!